Boa noite, gente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o nosso entendimento, esteja conosco nessa noite. Amém? Que nessa noite o Senhor nos dê ouvidos para ouvir. Vocês lembram que diversas vezes no ministério dele, Jesus proferia essas palavras: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, nesse momento, eu queria que a gente orasse para que Deus nos dê ouvidos para ouvir. Nós não estamos falando de ouvidos físicos, de audição física. Nós estamos falando de ouvidos espirituais. Porque assim como a nossa visão espiritual precisa ser aberta pelo Senhor, assim como aquele servo de Eliseu, lá em 2 Reis, que precisou que o Senhor abrisse a sua visão para ver o exército celestial que o protegia, assim também nós precisamos nos dirigir ao Senhor e pedir que abra os nossos ouvidos para ouvir. Vamos orar agora? Senhor Deus, Pai querido, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti. E te pedimos, Senhor, que abra os nossos ouvidos. Tem misericórdia de nós, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas impossibilidades. E faz, Senhor, aquilo que nós não podemos. Dai-nos, Senhor, ouvidos para ouvir. E quanto a mim, meu Pai, que não mais eu viva, mas que o Senhor viva por mim. Que não eu fale, mas que o Senhor fale por mim. No nome de Jesus, Senhor, Pai, fala a Tua igreja hoje. No nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, meu Pai. Amém. Bom, vamos iniciar a nossa reflexão lembrando o título da nossa mensagem hoje, que é Vestindo-se com a armadura espiritual. E como consequência, o nosso texto principal está lá na carta de Paulo aos Efésios, versos 10 a 18. E embora a gente vá passear por outros textos bíblicos hoje também, eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias nesse texto e deixem ela aberta, porque nós vamos estar revisitando com frequência Efésios 6, 10 a 18. E, bom, enquanto vocês abrem as Bíblias, né, vamos analisar um pouquinho esse título. Vestindo-se com a armadura espiritual. É imprescindível que a gente observe que a nossa frase começa com um verbo, uma ação. Vestindo-se. E o verbo vestir significa cobrir o corpo. Ou seja, de certa forma, proteger o corpo. Resguardá-lo das condições externas. Concordam comigo? Nós nos vestimos não apenas por estética, mas por necessidade, adequação e proteção. Mas o que é que nós usamos para nos vestir? Roupas. Exatamente, roupas, né? Claro, nós usamos roupas. Mas não é de maneira aleatória que nós usamos roupas. As roupas que nós usamos são sempre adequadas ao ambiente que estamos. Eu não venho à igreja, por exemplo, de traje de banho, imagino que os irmãos também não. Eu não vou, por exemplo, à praia com um sobretudo. E nem vou de scrub a um casamento. Scrub é aquele pijama que os profissionais da área de saúde usam. Também não vou com ele para um casamento. Cada traje corresponde a um contexto específico. O traje de banho é adequado à praia ou à piscina. O sobretudo é para o inverno, de preferência rigoroso, não o nosso, né, gente? E o scrub é justamente o que eu falei, a vestimenta que eu uso quando eu estou no hospital. Ele me protege de possíveis infecções. Cada ambiente exige uma vestimenta coerente com sua realidade. Daí, quando observamos o traje que o título da mensagem nos sugeriu, percebemos que há uma dedução ali, acerca do tipo de ambiente em que estamos inseridos, para que a roupa proposta seja de fato adequada. Veja só, nós estamos vestindo-se com uma armadura. E se estamos falando de armadura, e sabemos que a palavra armadura significa um conjunto de peças desenvolvido para a proteção em combate, isso quer dizer que as armaduras são trajes próprios para o combate, para o campo de batalha. E é isso que o título de hoje nos revela, que o ambiente que estamos vivendo espiritualmente não é neutro, é um ambiente de combate.
A realidade é, nós estamos em guerra. E talvez essa afirmação possa até surpreender algumas pessoas. Porque, verdade seja dita, vivemos nos dias de hoje ignorando os perigos existentes. O mundo espiritual. A gente finge que o diabo é um inseto inofensivo, tão inofensivo que a gente podia esmagar e chutar a qualquer hora. Ao passo que o mundo brata os gritos de guerra de Satanás na nossa cara e a gente finge que não vê. O apóstolo Paulo sabia disso. É por isso que, ao escrever sua carta aos Efésios, durante o tempo que ele estava preso, na sua primeira prisão, uma espécie de prisão domiciliar, inclusive, ele passava, muito provavelmente, o dia acorrentado a um soldado romano, que ficava vigiando ele. E também, como fundador da igreja de Éfeso, e de alguma forma pai na fé daqueles irmãos, ele deseja fortalecê-los. E tendo em vista que os efésios eram, em sua esmagadora maioria, cristãos de origem pagã, cercados de uma comunidade idólatra e mística, Paulo escreve em prol do crescimento espiritual desses cristãos, desses irmãos. Então, inicialmente, ele começa a carta aos Efésios destacando os privilégios que temos como cristãos. Depois ele vem destacar o que é a igreja, o corpo de Cristo, que é feito de judeus e de gentios. Depois ele fala dos nossos deveres. E, finalmente, ele conclui com uma exortação, que é o que nós vamos ler agora. Vamos lá? Efésios 6, 10 a 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo reconhecia o ambiente. Ele reconhecia a guerra espiritual que os rondava. Esse texto deixa isso muito claro. E essa é, sem dúvida, uma característica importantíssima para uma pessoa que está na guerra. Para alguém que está inserido nesse ambiente de batalha. Imagine que perigo é estar no meio de uma guerra e não saber disso, ignorar esse fato. A Bíblia, inclusive, nos traz um bom exemplo de um caso assim. Quando lá em Atos 19, Paulo estava em Éfeso, curioso, se dá a narrativa dos judeus, se dá a narrativa dos filhos de Seva, que era um judeu. Eles não tinham a menor noção de batalha espiritual, do mundo espiritual. Mas eles acharam legal o que Paulo e os discípulos de Paulo, os discípulos em geral, estavam fazendo. Então resolveram imitar. Chegaram no endemoniado e falaram assim: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Aí o Espírito respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí eles foram completamente dominados pelo endemoniado. E a Bíblia diz que eles fugiram nus e feridos, ou seja, completamente envergonhados. Como já falamos, se você não sabe que está na guerra, fatalmente será pego desprevenido. Você não vai se proteger, vai ser um alvo fácil e será uma vítima fatal antes que possa perceber. Outro dia eu ouvi um pastor falar algo que me surpreendeu de primeira, mas que faz todo sentido quando a gente olha por esse raciocínio, por essa linha de raciocínio. Ele dizia que nos dias de hoje a gente costuma comparar a igreja a um hospital. E ele chegou à conclusão
que a igreja não é um hospital. A igreja é um exército. É claro que no exército há os hospitais de campanha, onde as pessoas vão ser cuidadas, vão ser restauradas pelo Senhor, no caso da igreja. Mas assim que o Senhor restaura essa vida, ela precisa ser fortalecida e preparada para a guerra, para que ela também não seja uma desavisada em meio à guerra. É por reconhecer isso que Paulo finaliza suas instruções aos cristãos de Éfeso com a exortação que acabamos de ler, para que nenhum deles fossem desavisados no meio da guerra. E o Senhor permitiu que esses escritos fossem preservados e chegassem até a igreja nos dias de hoje com o mesmo propósito, que nenhum de nós seja desavisado em meio à guerra espiritual que está acontecendo. Então, prestem atenção, meus irmãos. Agora estamos devidamente avisados. Estamos em guerra. Precisamos nos preparar para ela, porque um soldado despreparado é igualmente fatal a um desavisado. E isso me lembra uma ótima história. Eu fui com alguns amigos jogar paintball. Sabe, aquele jogo que você vai para uma arena com uma arma de bolinhas de tinta e o objetivo é você acertar o coleguinha com o tiro da tinta para ela explodir a bolinha em você ficar manchado de tinta. E fica manchado de hematoma também, porque as bolinhas machucam. Pois bem, antes do jogo começar, a gente recebe algumas instruções para não ser soldados despreparados. Por exemplo, manter a arma travada. Muito importante, para você não sair atirando em ninguém sem querer. Não tirar o equipamento de segurança dentro da arena. Muito importante, para você não se machucar. E assim que você for atingido, erga os seus braços e grite que morreu ou que foi atingido, para as pessoas não continuarem atirando em você e se dirija à saída. Pois bem, times montados, entramos na arena. Cada time se encaminha para a sua base, para que quando soar o alarme, o jogo comece. Lembrando que os times estão em extremidades opostas do campo de batalha. O objetivo ali é ganhar o território adversário e exterminar os inimigos. Ou seja, tem que caçar o time rival até o último. Meu querido irmão também estava lá, empolgadíssimo. Tenham em mente que nessa época ele tinha 12 anos, estava entrando na adolescência, então ele estava uma criança muito feliz. Fato é que ele não era um soldado desavisado, né? Ele sabia o que estava acontecendo ali, mas ele com certeza era um soldado despreparado. Eu tenho para mim que ele nem chegou a escutar os avisos, de tão empolgado que ele estava. Ele não ouviu uma instrução sequer, eu tenho quase certeza. E aí ele não se preparou adequadamente. Então, assim que o alarme soou, ele correu na minha frente desesperado, com a arma apontada para baixo, porém destravada. De forma que ele mal tinha chegado à casinha da frente, literalmente como eu estou aqui e essa mesa está aqui embaixo. Ele não tinha nem chegado na casinha da frente, quando o dedo dele bateu no gatilho e ele atirou no próprio pé. E como eu falei, o tiro dói. Então, a cena que se seguiu foi a seguinte: Lucas pulando de um pé só e gritando, fui atingido, fui atingido. Essa parte ele ouviu, fui atingido. O outro time provavelmente não entendeu nada, porque eles não tiveram tempo de dar um tiro sequer, mas o meu irmão já estava gritando que foi atingido. Entendeu? Restou a mim avisar, menino, tu atirou em tu mesmo. E aí, enfim, o resto é história. Mas o ponto é, moral da história, um soldado despreparado é tão perigoso quanto um desavisado. E Paulo também sabia disso. É por isso que ele nos deixou algumas instruções, aqui nesse texto de Efésios. 5, dessa vez não é 3. Para que, como soldados, nós nos preparemos para a guerra. Então, vamos lá, soldados? Vamos nos preparar para a guerra? A primeira instrução está lá no versículo 10 de Efésios. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeira instrução, se fortalecer. Como bons soldados do Senhor,
precisamos nos fortalecer. Soldados fracos são vulneráveis. Não têm força sequer para brandir as armas. Não têm fôlego para sustentar uma luta até o fim. São passíveis de rendição. Como soldados na guerra em que estamos, seguimos o Senhor dos Exércitos. Todo bom seguidor de Jesus cria dependência no seu Senhor, não em si mesmo. Bons soldados espirituais não confiam na sua própria força, em seu próprio fôlego. Eles sabem que a sua força é inadequada. Nós já falamos sobre isso de outra vez aqui, sobre a nossa insuficiência. Lembrem-se, o ser humano, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus lá no Éden, foi corrompido pelo pecado. E como seres triunos, podemos observar as consequências dessa corrupção em cada parte de nós. O nosso corpo sofreu degenerações fisiológicas. E agora, nós morremos. Antes nós não morríamos. Agora, nós podemos adoecer. Antes nós não adoecíamos. Agora, nós sofremos de uma velhice que nos incapacita. Vai minando as nossas forças e também nos leva à morte. Antes, a velhice era simplesmente um número. Nós não sofríamos essa degeneração. A nossa alma também foi condenada. E a pureza do sentir, que dava sentido à vida, das nossas emoções, dos nossos afetos, que antes eram presentes do Senhor, agora estão corrompidos, quebrados, estraçalhados. Hoje são enganosos, lembram-se, enganoso é o coração. Sobrecarregam, sufocam. E o nosso espírito, morto, corrompido, cadavérico, foi privado da presença de Deus e condenado à morte eterna. Bons soldados espirituais sabem que podem muito pouco por suas próprias forças. Mas eles se fortalecem no poder do Senhor dos Exércitos. E é importante que a gente destaque aqui que a palavra poder, que é usada no texto, que devemos nos fortalecer no poder, é a palavra grega dunamis, que significa um poder milagroso, sobrenatural. Curiosamente, essa palavra grega também é a origem de palavras como dínamo, que é uma espécie de gerador que transforma energia mecânica em energia elétrica, ou seja, o poder contínuo. Também é a mesma origem da palavra dinâmica, o poder em ação. E a mesma origem da palavra dinamite, o poder que destrói. Sabe o que isso quer dizer? Que devemos nos fortalecer no poder do nosso Senhor, que é incomparável, sobrenatural, contínuo, que entra em ação e que pode destruir qualquer levante contra nós. Que pode renovar o nosso corpo físico, ser bálsamo para nossa alma aflita. E ressuscitou nossos espíritos no sacrifício de Jesus. Amém? Então essa é a primeira orientação que Paulo nos dá acerca da guerra espiritual. Que devemos nos fortalecer como bons soldados do Senhor. Mas ele continua. Verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui está a segunda orientação de Paulo acerca da guerra espiritual. A armadura é de Deus. Vejam que interessante, há uma relação de causa e consequência no texto. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É muito claro que Paulo está aqui ressaltando que sem o traje não há como se manter firme. Sem a armadura, seríamos como os filhos do judeu Seva, facilmente dominados e envergonhados. Mas é tão importante quanto ressaltar que não é qualquer armadura que serve. Paulo é claro sobre o que estamos falando aqui. Toda a armadura de Deus. Isso me lembra uma história que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então eu vou contar aqui e no final eu vou perguntar quem é o personagem, vocês vão me dizer, tá? Vamos lá. Havia um menino, um adolescente, que era pastor de ovelhas. Ele cuidava com muito zelo das suas ovelhas, a ponto de arriscar a sua própria vida por elas.
enfrentando feras selvagens como leões e ursos. Sim, um menino. Apenas um adolescente matou leões e ursos para proteger ovelhinhas que estavam sob sua responsabilidade. Até que um dia o pai do menino chamou. Acontece que o país do menino estava em guerra. E todos os irmãos daquele rapaz estavam com o exército no campo de batalha. Ele próprio provavelmente ainda não estava lá por ser muito jovem. Então seu pai o chamou e pediu que ele levasse comida para os seus irmãos e para o exército. E também que trouxesse notícias dos seus irmãos. O menino então se dirige ao acampamento militar. Ele chega lá bem cedo pela manhã e procura por seus irmãos. Ao encontrá-los, pergunta como estão. Mas ele ainda está falando com seus irmãos quando algo acontece. Ele ouve gritos. Gritos que zombam do exército do seu país. Gritos que zombam do Deus do seu povo. E o menino fica profundamente indignado com aquela situação. E ele procura saber mais informações sobre aquilo. Acontece que havia um gigante de quase 3 metros de altura que defendia o exército adversário. E ele gritava, zombando do povo daquele menino e do Deus deles. Mas não havia em toda a nação um homem sequer que tivesse coragem de enfrentar o gigante. Estavam todos apavorados, exceto o menino. E ele se apresenta diante do rei e se oferece para lutar com o gigante. E eu não sei vocês, mas eu fico imaginando a cara do rei, vendo um menino, um adolescente, que talvez ainda tivesse naquela fase de mudar a voz, começando a ter algum pelo no rosto, se oferecendo para lutar com o gigante. A minha reação, eu acho que seria muito parecida com a do rei. Descrença, total. Mas aí o menino conta ao rei das suas aventuras como pastor de ovelhas, de como ele matou um leão e um urso para proteger seu rebanho. E ele termina dizendo ao rei que o Deus que o livrou das garras do leão e do urso o livrará do gigante. Eu não consigo imaginar o rei acreditando em nada daquilo. Muito menos na verdade daquele menino. Mas ele se dá por vencido, ele não tem muitas opções. Então ele permite que o menino vá lutar com o gigante. Mas antes, ele tenta vestir o menino com um traje. Alguém sabe qual era a roupa que o rei queria vestir o menino? Uma armadura. Mas não era qualquer armadura, não. Ele tenta vestir o menino com a armadura do próprio rei. Com toda certeza, não haveria equipamento mais bem feito, mais seguro, mais protegido, certo? Mas a armadura simplesmente não serve no menino. O adolescente não consegue nem mesmo andar com aqueles trajes pesados. É inadequado para ele. Então o menino tira aquelas roupas, vai no rio e escolhe 5 pedrinhas. Agarra a sua funda e vai na direção do gigante. Alguém tem um palpite de quem é o menino? Davi. Mas, gente, vocês repararam? Davi foi para a batalha sem armadura. E agora? Paulo diz que a única forma de ficarmos livres contra o inimigo é trajando a armadura. Como é que Davi foi para a batalha sem armadura? E agora vamos pedir a ajuda da mídia para projetar o Salmo 18. Salmo esse de autoria do nosso menino Davi, do nosso adolescente. E vamos ler o versículo 2. O que Davi nos diz? Vamos ler todos juntos? Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Percebem? O Senhor é a rocha, a fortaleza, o refúgio. O Senhor é o escudo. Não é a armadura do rei, é a armadura de Deus que Davi vestiu naquele dia. 1 Samuel 17, a partir do versículo 45.
Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Percebem? Não é qualquer armadura, qualquer traje de batalha que me serve. Mesmo a de um rei não me serve. A armadura tem que ser a de Deus. Paulo é muito claro ao nos aconselhar que a única forma de ficarmos livres contra o inimigo é trajando a armadura. Mas tem que ser a armadura certa. Tem que ser o traje certo de batalha. Para permanecermos firmes, precisamos nos vestir em Cristo. E Davi é um exemplo poderoso disso. Então, só para recapitular, meus soldados, o primeiro conselho que Paulo nos deu foi de se fortalecer. O segundo, que a armadura tem que ser de Deus. E agora vamos para o terceiro conselho. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O terceiro conselho que Paulo nos deixa é que precisamos conhecer o nosso adversário. Sabemos que estamos em guerra, mas contra quem é a nossa guerra? Logo no versículo, Paulo já começa respondendo esse questionamento. Não contra a carne e o sangue. Embora preso, acorrentado diariamente aos soldados pretorianos, Paulo sabia que aquelas pessoas não eram seus verdadeiros inimigos. Tanto é que há registros de soldados que fizeram a guarda de Paulo e se converteram depois. Não eram aquelas pessoas os seus inimigos. Nem mesmo Nero, o imperador e perseguidor, era o inimigo de Paulo. Da mesma forma, não é aquele colega de trabalho que parece que te persegue, que é o seu inimigo. Não é aquele cara na pelada que insiste em te dar carrinho em todas as oportunidades. Não é a sua esposa rixosa. Não é o seu marido preguiçoso. Não são os seus filhos rebeldes, nem os seus pais intransigentes. Os verdadeiros inimigos são os principados e as potestades, ou seja, autoridades, dominadores deste mundo tenebroso. As forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, na realidade espiritual. Os nossos inimigos são, na verdade, invisíveis aos nossos olhos e são especialistas em passar despercebidos a ponto de nos convencer que eles não existem. Ou de nos fazer esquecer que eles existem. Esquecer que estamos em guerra. E de quem é o verdadeiro inimigo. Tudo isso com o objetivo de nos pegar desprevenidos. Mas hoje o Senhor nos chama a despertar, para sermos soldados prevenidos. E como tal, não apenas saber quem são nossos inimigos, mas conhecê-los, saber quais são os métodos dos nossos adversários, as estratégias que eles utilizam, para que possamos evitá-las, não cairmos nelas, e também para que possamos contra-atacar, restaurando ou libertando aqueles que já caíram. Já dizia a arte da guerra: conhece teu inimigo e conhece a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes sairás vitorioso.
precisamos conhecer as artimanhas do inimigo para lograrmos êxito em vencê-las. Nessa perspectiva, eu me lembrei de um livro que eu li já faz algum tempo, de C.S. Lewis. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. O título assusta, mas não se preocupe. Ele é maravilhoso justamente para isso. Para sermos lembrados de quais são as artimanhas de Satanás, quais são as suas metodologias. Inclusive, indico. No livro, Lewis, através de cartas, ele traz a perspectiva de um diabo chamado Maldanado. Ele é mais experiente e ele está aconselhando o Vermilindo, que é o sobrinho dele, na arte das tentações. E o livro acompanha Vermilindo nessa tentativa de levar uma alma para o inferno. Não reparem no fato de que o livro inteiro Deus é chamado de inimigo. Porque Satanás está tentando, de alguma forma, levar as nossas almas, enquanto Deus tenta nos levar para Ele. E o livro é realmente maravilhoso em nos mostrar as artimanhas, as armadilhas, e nos confrontar com a nossa volatilidade, nossa desatenção. E somos facilmente, como somos facilmente manipuláveis. E é importante ressaltar que essas habilidades de Satanás, elas não são inovação. Se a gente observar Gênesis 3, lá no Éden, quando a serpente tenta a mulher, ela não chega com um fruto, entrega na mão da mulher, avisa que Deus é um mentiroso e a mulher já come. Não é assim. Ela inicia semeando a dúvida no coração da mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Com questionamentos sutis, meias verdades, distorcendo as palavras de Deus. Ela cria confusão, especulação, insegurança. Então ela nega as consequências. É certo que vocês não morrerão. Minimiza a ideia de semeadura e colheita no coração da mulher. Apela para a autossuficiência, para a independência de Deus, para o orgulho humano. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí a coisa já degringolou. A mulher já se distraiu, ela perdeu o foco. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Eva tinha todas as árvores do jardim. Mas ela deixou de vê-las naquele momento. O foco dela, o olhar estava no que ela não tinha. E agora só o que importava era o prazer imediato, o apelo dos desejos. E já sem a noção de consequência, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Ela caiu. E derrotada, ela se esconde, se isola porque está envergonhada. Dúvida, distorção, inconsequência, autossuficiência, distração, insaciabilidade, isolamento, e nós podemos continuar a lista. É longa. Todas armas de Satanás contra nós. Ou você nunca foi assombrado por dúvidas a respeito de Deus? Nunca quis fazer as coisas do seu jeito? Nunca parou para orar e o celular vibrou bem na hora? Nunca reclamou de não ter algo, mesmo já tendo tanto? Nunca disse que não tinha tempo para Deus ou para os irmãos, mas na verdade você teve muito tempo de ficar horas no celular, nas redes sociais? Conflitos físicos, sociais, políticos, refletem batalhas espirituais nos lugares celestiais. Somente o poder de Deus pode nos defender da força, da maldade e da artimanha do diabo. Raras vezes ele ataca abertamente. Ele prefere a escuridão à luz. E é ainda mais astuto quando consegue nos fazer esquecer que ele existe, colocando como inimigo apenas pessoas desavisadas que acabam sendo usadas por ele. Diante dos principados e das potestades, somos pequenos, mas eles são ainda menores diante de Jesus. Não devemos enfrentá-los em nosso poder. Quando baterem a nossa porta, devemos pedir a Jesus para abrir.
É aquela famosa frase de autor desconhecido: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. O poder de Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e entronizou nas regiões celestiais. E nos ressuscitou da morte e do pecado e nos entronizou com Cristo. Os principados e potestades estão trabalhando, nos atacando nessas mesmas regiões celestiais, onde Cristo reina. Então precisamos ser lembrados. Nós reinamos com Ele. Pois bem, lembrem-se. Precisamos conhecer o nosso adversário. Agora vamos seguir. Quarto conselho, versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mais uma vez, o texto destaca o toda a armadura. E esse é o nosso quarto conselho. A completude do traje. Se nós tomarmos apenas uma peça ou outra, Satanás vai nos atacar no lugar que nós estamos desprotegidos. Ele não tem poder sobre nós, a não ser que lhe demos uma brecha. Aquiles é um personagem da mitologia grega. E ele é muito importante na Guerra de Troia. Provavelmente você já assistiu algum filme que tinha esse personagem. E segundo a mitologia, ainda criança, Aquiles foi mergulhado por sua mãe Tétis no rio Estige. E segundo a mitologia, isso dava a ele uma invulnerabilidade. O corpo, ele era quase o Superman à prova de balas, que dirá à prova de espadas. O homem era inatingível, exceto por um único lugar, uma única parte do corpo, o calcanhar, que foi o lugar que a mãe dele segurou quando mergulhou dentro d'água. Era o lugar que voltando. Mas a narrativa ainda acrescenta, nos poemas de Homero, que Aquiles, mesmo sendo invulnerável, recebeu de presente de Hefesto, que era o deus da metalúrgica, né, das forjas, uma armadura celestial. Então vejam só, o homem já era o Superman. Ainda vestia uma armadura vinda de um deus. O cara era imbatível. Mas o imbatível foi morto, segundo a narrativa grega, por Paris, um príncipe troiano, fraco, sem habilidade de luta, com uma única flechada envenenada, no único lugar que ele era vulnerável, calcanhar. É inclusive daí que vem a expressão calcanhar de Aquiles. Essa história ressalta que precisamos vestir a armadura completa para a batalha, para vencermos a batalha e permanecer inabaláveis, como Aquiles e Paulo, para Paris, já estou misturando os nomes, como Aquiles e Paulo tinham o objetivo. Devemos, então, conhecer toda a armadura para poder vesti-la, certo? São 6 peças que Paulo nos propõe. Versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Precisamos tomar posse da verdade do Evangelho e ser verdadeiros com outras pessoas. Testificar do Senhor Jesus com as nossas vidas. E assim como o cinto segura a armadura no lugar, assim também a verdade de Deus nos sustenta e nos dá firmeza na batalha. Quanto à couraça, era aquele peitoral. Ela protegia o coração, os órgãos. Mas eu vou destacar o coração, o principal órgão responsável por bombear o sangue, jogar oxigênio em todas as partes do corpo. A justiça de Deus é a dádiva que declara o pecador justo. É o que nos protege das acusações do pecado. É o nosso oxigênio nas batalhas espirituais. Precisamos praticar o que é certo, viver a santificação, mas diante da nossa incapacidade, como diz lá em Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Não podemos ser enganados por Satanás, pois já fomos justificados. Continuando o versículo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Os calçados do soldado cristão são o evangelho da paz. Isso quer dizer que os nossos pés devem estar firmados, seguindo os passos do nosso Senhor. Somos, além de seus soldados, seus discípulos, seus imitadores, não podemos ter um pé no mundo e um pé no caminho. Devemos estar prontos para a batalha, ao tomar posse do evangelho, prontos para anunciar a boa notícia para o mundo inteiro. Com um foco na paz, no sentido de nossos relacionamentos com Deus e com nossos próximos. Lembrem-se, o inimigo não é de carne e sangue. 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os escudos dos soldados romanos tinham uma pequena curvatura em meia-lua do lado esquerdo e outra pequena curvatura em meia-lua do lado direito. Isso permitia que eles juntassem os escudos como uma espécie de quebra-cabeça, para formar uma parede ou uma barreira, sem lugar para penetração, se fossem atacados por uma força maior que a deles. Eles eram feitos de madeira e cobertos com couro. Sabe para quê? Para que eles fossem banhados em água, a fim de apagar flechas incandescentes. Já viram aqueles filmes que o povo mela a flecha no piche e aí atira flechas com fogo? Pois é, os escudos romanos eram feitos para apagar até aquelas flechas. Literalmente apagando os dardos ardentes, inflamados de Satanás. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção do que se espera. Já falamos aqui sobre Satanás levantar dúvidas e negar consequências. Quando essas flechas forem lançadas, erga seu escudo. Lembre-se, a nossa fé também é racional. Procure embasá-la. Esses dias eu assisti uma pregação de Nicodemos e ele contou como durante o seu doutorado ele enfrentou uma profunda crise de fé. Ele tinha um professor ateu que estava disposto a derrubá-lo, a destruir a fé dele. E esse professor o obrigou a ler vários livros que o confrontavam. E aqueles livros, aqueles escritos foram nublando o seu raciocínio e o fazendo duvidar. E ele começou a ficar preocupado com o negócio, meio desesperado. E aí ele foi e ligou para outro professor para pedir socorro. E o professor perguntou, o que você está lendo? Aí ele foi falando. Aí o professor disse, tá bom, então você vai ler esse. É antídoto. No fim das contas, era contra-argumentação. Aqueles livros contra-argumentavam os escritos que antes perturbavam a mente dele. Há duas lições poderosas nessa história. A primeira é que não podemos ser crentes apenas de domingo em domingo. Precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus e a nossa fé embasando-a. Precisamos buscar o Senhor. Para que quando Satanás se levante, nós tenhamos um escudo forte, banhado em água da vida, para apagar as chamas. E a segunda é que ele tinha alguém para pedir socorro. Assim como os escudos se uniam, formando uma barreira de proteção contra inimigos maiores, assim também nós, de forma parecida, precisamos ter aqueles com quem juntamos os nossos escudos, uns com os outros, para prevalecermos contra ataques potentes, protegendo uns aos outros. Eclesiastes 4, 9 a 12 já diz, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E por fim, versículo 17 de Efésios. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Charles Hodge escreveu: aquilo que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de que ele é salvo. O capacete das armaduras costumava não apenas ser uma peça de proteção feita de ferro, mas ela também tinha umas cristas belíssimas, algumas com penas, bem enfeitadas, muito bonitas, para ornamentar. É na certeza da salvação que não mais nos envergonhamos de mostrar as nossas faces. É no exercício da salvação, de viver o reino diariamente, viver como salvos no Senhor, que erguemos as nossas frontes para encarar a batalha face a face. Quanto à espada da palavra de Deus, refere-se especificamente a uma palavra viva, revelada por Deus, que fala diretamente ao coração, em momentos específicos, trazendo direção e consolo. Quem não lembra de quando Jesus, sendo tentado no deserto, usou a palavra para se defender? Mas não se esqueça, em tantos outros momentos, ele usou a palavra para se revelar. No poder da palavra, nós podemos contra-atacar, levar a revelação de Jesus para outras pessoas. Amém? Agora que conhecemos toda a armadura, entendemos que ela só é efetiva quando é de Deus. Nos fortalecemos no Senhor, além de conhecer o nosso adversário. O que falta fazer? Vestir a armadura. Quinto conselho de Paulo. Vamos lá para o último versículo. Verso 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem. 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 A oração não é uma outra parte da armadura. É a forma que o cristão utiliza para tomar posse dela. Tomem posse da armadura de Deus e fiquem firmes. Na oração somos movidos e guiados pelo Espírito, que é quem nos fornece acesso a Deus. Em Deus, onde há possibilidade de sermos verdadeiramente fortalecidos no poder dEle, onde podemos conhecer a armadura completa que pertence a Ele, onde podemos enfrentar o nosso adversário sem medo, pois Ele já o venceu por nós. Em Deus, através da oração, vestimos a armadura e, finalmente, nos colocamos em posição, como soldados verdadeiramente prontos para a batalha, onde estaremos vigilantes por todos os dias da nossa vida, até que possamos dizer, como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por esta mensagem. Obrigada por falar aos nossos corações, meu Deus. Que nesta noite o Senhor esteja, de fato, nos revestindo com a Tua armadura. Dá-nos, Senhor, ela completa, todas as 6 peças, e nos ajuda, meu Pai, durante toda a nossa vida, a combater de fato o bom combate, a completar a nossa carreira e a guardar a fé em Ti, para que no fim possamos vê-lo face a face e Te louvar pela eternidade, meu Pai. No nome de Jesus nós Te pedimos. Que nos ajude também, Senhor, a não chegar lá sozinhos, mas a rebanhar muitas pessoas conosco, no nome de Jesus. Que nós possamos levar muitas almas a Ti, Pai. Nós Te pedimos por isso. No nome de Jesus. Amém.